para colocar no chat. Então, boa tarde a todos. Nós estamos iniciando a defesa de tese de doutorado do Fábio Aleixo, aqui do Programa de Pós-Graduação em Química da UFES. A defesa dele, o título, né, tá indicado aí no primeiro slide, e ele vai fazer essa apresentação. A banca para avaliar a apresentação do Fábio, a tese, de modo geral, né, vai ser composta por mim, orientador do Fábio, professor Jair Freitas, pelo co-orientador do trabalho do Fábio, que é o professor Leonardo Luiz Lírio da Silveira, do CETEM, pela professora Gisele Aparecida Aramal Labat, do INPE, USP, pelo professor Juliano Tessinares Agoto, do IFES, pela professora Marta Albuquerque Machado, da UFES, e pelo professor Reginaldo Bezerra dos Santos, também aqui da UFES. Então, de novo, eu agradeço a todos por terem aceitado participar dessa banca. E, Fábio, agora você tem a palavra e pode iniciar a sua apresentação. Ok, muito obrigado. Então, como o professor mencionou, eu sou o Fábio, aluno de doutorado do Programa de Pós-Graduação em Química da Universidade Federal do Espírito Santo. Sou orientado pelo professor Dr. Jair Freitas e co-orientado pelo professor Dr. Leonardo Silveira, do Centro de Tecnologia Mineral do Espírito Santo. Meu trabalho ele fala sobre catalisadores heterogêneos suportados em materiais de carbono porosos, partindo de resíduos de rochas ornamentais, preparação, caracterização e aplicação para obtenção de biodiesel. O trabalho ele está dividido em introdução, objetivos, referencial teórico, metodologias, resultados de discussão, conclusão e referências. Então, como principal matriz energética, nós temos os combustíveis fósseis, e que trata-se de uma matriz, né, considerada não renovável e que causa grandes impactos ambientais. Com isso, buscar formas, né, de energias renováveis que possam contribuir para minimizar a emissão de poluentes que sejam renováveis. Temos como, por exemplo, o biodiesel, que é considerado, né, um biocombustível, e, porém, a produção de biodiesel industrial ela é muito cara atualmente, e, com isso, buscar formas de reduzir o custo da produção de biodiesel é essencial para desenvolvimento dessa matriz energética. Então, com isso, o trabalho ele buscou desenvolver catalisadores heterogêneos suportados em matriz carbonosa, no caso do carvão ativado, partindo de materiais residuais, como o resíduo de rocha ornamental e o carvão ativado. Para isto, o trabalho ele tem como objetivo geral investigar a síntese, caracterização e aplicação de catalisadores heterogêneos suportados em materiais de carbono porosos, utilizando resíduos de rochas ornamentais como fontes de cálcio e magnésio. E para atingir esse objetivo geral, foram elencados alguns objetivos específicos, e então, dentre esses objetivos específicos, estão preparar o carvão ativado, partindo de resíduos de casca de coco, preparar catalisadores heterogêneos, suportados em matriz carbonosa, utilizando diferentes rotas, usando resíduos de rochas ornamentais, como fonte de cálcio e magnésio, avaliar a eficiência dos catalisadores produzidos em reações de transesterificação, utilizando óleo de soja e metanol, e também avaliar os teores de metais lixiviados para o biodiesel. Então, para alcançar esses objetivos específicos, eu trago aqui o referencial teórico para abordar um pouco, e então, inicialmente eu falo sobre o biodiesel, que trata-se de um biocombustível constituído de ésteres alquílicos, geralmente metílicos ou etílicos, produzido a partir de óleos vegetais ou gorduras animais, e a sua produção industrial, ela ocorre preferencialmente, né, numa forma, vamos dizer assim, preferencialmente, né, por reações de transesterificação, e nessa reação de transesterificação, o triglicerídeo reage com o álcool na presença de um catalisador, formando glicerol e uma mistura de éster.
como uma das principais matérias-primas que temos é o óleo de soja, como, por exemplo, no ano passado, essa matéria-prima foi utilizada em 70% em relação às outras matérias-primas aqui no Brasil. Com o álcool, eu trago aqui o metanol, que é um dos principais álcools, né, utilizados nas reações de transesterificação, devido ao fato de ter um custo relativamente baixo e uma boa reatividade. Agora, como foi dito, o trabalho parte de materiais residuais, então, um destes materiais residuais foi o resíduo de casca de coco. No país, existe uma grande produção, né, é produzido em grande quantidade o coco, e o coco ele pode ser utilizado tanto na indústria como no mercado de água de coco, porém, ao serem descartados de forma indiscriminada, podem gerar impactos ambientais, e então buscar formas de reaproveitar este resíduo e agregando valor a ele é fundamental nos dias de hoje. A casca de coco, ela é dividida em endocarpo, mesocarpo e epicarpo, e as fibras que compõem a casca de coco, elas são constituídas por celulose, hemicelulose e lignina. O outro resíduo utilizado na pesquisa foi o resíduo de rocha ornamental. Esse mercado de rocha ornamental, ele tem um grande potencial econômico. No entanto, as etapas de processamento, elas acabam gerando uma grande quantidade de resíduos sólidos, e que não podem também ser descartados de qualquer forma no meio ambiente. E então, a Instrução Normativa número 12 de agosto de 2023 do IEMA ressalta que esse tipo de resíduo são resíduos sólidos, não perigosos, classe 2, e que para serem descartados no meio ambiente, eles têm que ter pelo menos 30% de umidade e estarem a ao menos 30 metros de distância de qualquer coleção hídrica. No caso do trabalho, o resíduo ele apresenta como fases a dolomita e a calcita, que são compostas por óxido de cálcio e óxido de magnésio, que ao serem tratados termicamente, geram óxidos de cálcio e magnésio, que são muito utilizados em reações de transesterificação, e, no entanto, para os parâmetros utilizados na pesquisa, o óxido de magnésio ele não apresentou uma boa atividade catalítica. Agora aqui, falando um pouco sobre o carvão ativado são materiais carbonosos que passam por processos de ativação física ou química, com o intuito de aumentar a área superficial e o volume de poros, permitindo, assim, a dispersão e estabilização de pequenas partículas em sua superfície. Eles podem ser obtidos a partir de materiais ricos em carbono, como os resíduos utilizados aqui no laboratório, de materiais carbonosos e porosos, e como, por exemplo, a casca de coco, que foi o que eu utilizei na pesquisa, endocarpo de babaçu e a palha de café. Quanto aos catalisadores utilizados nas reações de transesterificação, de forma geral, eles podem ser classificados em homogêneos e heterogêneos. Os heterogêneos se diferem dos homogêneos no sentido de atuarem em uma fase diferente do meio reacional, sendo que geralmente eles são sólidos e os reagentes líquidos. Eles podem ser classificados em ácidos bifuncionais e básicos. Os bifuncionais, eles atuam com características ácidas e básicas simultaneamente, e também eles podem ser classificados como mássicos ou suportados. Os mássicos, eles são compostos inteiramente pelo material ativo, enquanto que o suportado, o material ativo, ele encontra-se disperso sobre um suporte sólido. Então, uma vantagem também que podemos destacar do catalisador heterogêneo em relação ao homogêneo é que eles possuem uma facilidade maior de remoção do meio reacional e ainda podem ser utilizados em outros ciclos de uso. Agora, falando um pouquinho da aplicação dos resíduos de rocha dolomíticas em aplicação de biodiesel, eu trouxe aqui primeiro esse primeiro artigo, onde os autores
eles utilizaram a metodologia tradicional, né, que é tratar termicamente o resíduo de rocha, obter os óxidos e aplicar na reação de transesterificação, né, utilizando como catalisador. Então, estes autores, eles calcinaram a dolomita a 800 e 900 graus Celsius, e então, como conversão, eles obtiveram em torno de 99% de ésteres. Porém, algumas metodologias têm sido estudadas para melhorar a eficiência dos catalisadores obtidos a partir de resíduos de rochas, como também com o intuito de reduzir a lixiviação de metais para o meio de biodiesel. Dessa forma, os autores deste outro artigo, eles doparam a dolomita com sódio, então, eles calcinaram a dolomita a 900 graus Celsius por 4 horas e, posteriormente, misturaram mecanicamente com nitrato de sódio e calcinaram novamente o material obtido a 900 graus por 4 horas e, ao aplicar como catalisador o material obtido, conseguiram uma conversão de 95% em éster. Eles atribuíram essa conversão ao aumento da basicidade do catalisador ocasionado pela dopagem da dolomita com o sódio. Falando um pouquinho sobre o planejamento de experimento, que foi utilizado no trabalho, para otimizar tanto o catalisador quanto, né, os parâmetros de obtenção do catalisador e os parâmetros de obtenção do biodiesel. Então, nós temos do lado esquerdo aqui uma abordagem univariada. Na abordagem univariada, fixa-se um fator, né, uma variável, e ao obter uma condição ótima para esse valor, ele é fixado, essa variável, e então é variado o outro fator, no caso B, até se conseguir, né, obter uma condição otimizada para esse fator, então ele é fixado, e o fator B, C, ele passa a ser variado. Nesse tipo de abordagem, é necessário realizar uma grande quantidade de experimentos, e eu não consigo identificar, né, analisar a interação entre essas variáveis. No caso do planejamento experimental, que foi utilizado na pesquisa, ele usa princípios estatísticos, sendo possível extrair o máximo de informações úteis, realizando o menor número possível de experimentos. E neste planejamento experimental é investigado a influência de todas as variáveis experimentais de interesse, né, bem como os efeitos de suas interações nas respostas. Só um minuto, deixa eu tomar uma água. Então, na abordagem de planejamento de experimento, é seguido algumas etapas, e uma dessas etapas é a etapa de triagem, onde é realizada, normalmente, um planejamento fatorial completo 2 a terceira, onde é gerado 8 experimentos, podendo ser realizado uma triplicata no ponto central, e então, após a execução dos experimentos, o resultado, né, ele é avaliado, a interação entre essas variáveis, e se houver ao menos 2 variáveis que sejam significantes dentro do domínio experimental, é realizado um novo planejamento. Um dos planejamentos muito utilizados é o CCD, que é o que foi utilizado, né, na pesquisa. Nesse planejamento, ele é considerado, a partir dos resultados obtidos do planejamento, gerada um modelo matemático, e esse modelo matemático ele é validado por análise de variância, no caso ANOVA, e ainda é gerado um gráfico de Pareto, onde é analisado a significância das variáveis e os efeitos dessas variáveis, e posteriormente é gerado também um gráfico de superfície de resposta. Então, após a apresentação dos tópicos do referencial, né, agora eu vou passar a discutir um pouco as metodologias empregadas no trabalho, né. Então, aqui eu falo um pouco sobre a obtenção do carvão ativado,
o carvão ativado ele foi obtido, como já dito anteriormente, a partir do resíduo de casca de coco. O resíduo de casca de coco ele é obtido cedido por produtores de cocada, daqui da região de Grande Vitória. Então, partículas no tamanho em torno de 4,35 milímetros foram inseridas no forno, e o forno foi aquecido a 800 graus Celsius. No entanto, um pouco antes de atingir 800 graus Celsius, foi ligado fluxo de água, para que quando, de fato, a temperatura no interior do forno atingisse 800 graus Celsius, já estaria o fluxo de vapor de água passando pelo carvão, né, pelo casca de coco já carbonizada no interior do forno. E então o forno é desligado após 1 hora, sem controle de temperatura ele é resfriado, e gerando assim o carvão ativado da casca de coco, que foi denominado como CaCO. Agora, enquanto o outro resíduo utilizado na pesquisa foi o resíduo de rocha ornamental. O resíduo de rocha ornamental ele foi coletado em Cachoeiro de Itapemirim, em que foi cedido pelo CETEM, o Centro de Tecnologia Mineral. No trabalho, o resíduo de rocha ornamental, nós nomeamos ele como RRO, que seria, né, resíduo de rocha ornamental. Com o resíduo de rocha ornamental foram obtidos inicialmente para uma etapa preliminar, né, vamos dizer assim, para determinar uma melhor metodologia para depositar partículas de óxido de cálcio e magnésio numa matriz carbonosa. Então, foram produzidos 2 catalisadores mássicos e 3 suportados. O primeiro catalisador mássico ele foi nomeado como RROM. Ele foi obtido por tratamento térmico em mufla, então foi tratado termicamente a 800 graus por 3 horas. O segundo catalisador mássico, RRO-HNO3, ele foi obtido por coprecipitação, sendo inicialmente o resíduo de rocha ornamental solubilizado com ácido nítrico, e então, né, os íons cálcio e magnésio foram precipitados com uma solução de hidróxido de sódio, obtendo assim os hidróxidos de cálcio e magnésio. Posteriormente, esse material foi seco em estufa a 100 graus durante a noite e tratado termicamente a 800 graus por 3 horas em atmosfera inerte. Para todos os outros catalisadores obtidos suportados, vamos dizer assim, eles também seguiram as mesmas condições de secagem e tratamento térmico, comparado aqui com o catalisador obtido por coprecipitação. Então, o primeiro catalisador suportado, o RR-HNO3CaCO, ele também foi obtido por coprecipitação, seguindo a mesma metodologia utilizada para o catalisador mássico, o RRO-HNO3. No entanto, antes da adição do hidróxido de sódio, foi adicionado o carvão ativado. Para o catalisador obtido pelo método Pechini, não foi adicionado o carvão ativado, no entanto, foi observado uma matriz carbonosa proveniente dos reagentes utilizados no preparo do catalisador, que seriam, neste caso, o ácido cítrico e o etileno glicol. O catalisador RRO-CaCO-Na foi obtido por impregnação úmida, e este catalisador, né, ele foi considerado como a melhor metodologia de impregnação, né, de deposição de partículas de óxido de cálcio e magnésio no carvão ativado. Então, eu trago aqui, né, um diagrama esquemático desta metodologia. Então, inicialmente, foi produzido uma solução de hidróxido de sódio, e então o carvão ativado foi adicionado à solução de hidróxido de sódio. Depois de estarem homogeneizado, foi adicionado o resíduo de rocha ornamental. Neste caso, o hidróxido de sódio ele foi utilizado como um reagente e não como um agente precipitante. Na sequência, foi adicionado mais 50 ml de água destilada, o material foi seco em estufa a 100 graus Celsius e depois tratado termicamente
a 800 graus Celsius por 3 horas. E então, como, né, eu já antecipei, essa metodologia de impregnação úmida, ela foi considerada como a melhor forma de preparar o catalisador, e então ela foi utilizada para realizar uma otimização dos parâmetros para preparar o catalisador. Aqui, inicialmente, foi preparado um conjunto de amostras, variando a relação mássica, resíduo de rocha, carvão ativado e hidróxido de sódio. No caso, o hidróxido de sódio ele foi fixado em 30%, e a massa, a relação mássica entre RRO e CaCO foi variada em 70%. Aqui nessa tabela de baixo, eu trago, né, as variáveis e os níveis reais e codificados do planejamento fatorial completo 2 a terceira, que foi utilizado, né, para otimizar os parâmetros da produção dos catalisadores. Aqui em cima eu tenho os níveis codificados, né, -1, 0 e +1, que são os níveis mínimos e os níveis máximos, e o 0, ele é o nível intermediário, o nível médio, e aqui, para a otimização dos parâmetros da produção dos catalisadores, as variáveis investigadas foram a relação mássica, resíduo de rocha, carvão ativado, temperatura e tempo de residência no forno. Para esses catalisadores obtidos por impregnação úmida, foram realizados ensaios de obtenção de biodiesel, considerando uma relação mássica, metanol óleo de soja de 0,5 para 1, e carga de catalisador de 3% em relação à massa de óleo de soja. Então, inicialmente, o óleo de soja ele foi pré-aquecido, enquanto o catalisador e álcool eram agitados magneticamente por 25 minutos. Após 25 minutos, o óleo de soja já pré-aquecido é adicionado à mistura metanol e catalisador, então acoplado ao sistema de refluxo, sendo mantido nessa condição a 60 graus por 3 horas. O biodiesel, as amostras de biodiesel, elas foram nomeadas acrescentando desta forma aqui embaixo, acrescentando o B na frente do nome do catalisador. Então, após a conclusão, né, finalizar o experimento, o catalisador ele era separado por centrifugação, e as fases biodiesel e glicerol separadas por decantação, em funil de decantação, e a posterior a isso, eles ainda eram realizada a evaporação do álcool residual, sendo, né, ele aquecido em banho-maria a 80 graus por 1 hora, e a fase superior, o biodiesel, era monitorada e quantificada por ressonância magnética de hidrogênio 1, onde esse pico singleto em 3,66 ppm, ele caracteriza a formação do biodiesel, e o pico tripleto, aqui em 2,30 ppm, ele é característico da presença, né, dos materiais de partida, né, do óleo de soja, e possuindo ainda também uma contribuição do biodiesel. Então, para quantificar o biodiesel, é utilizada essa equação, que leva em consideração a intensidade integrada, 2 vezes a intensidade integrada do singleto, do pico singleto, em 3,66 ppm, dividido por 3 vezes a intensidade integrada do sinal tripleto, multiplicado por 100. Então, para o biodiesel, foi realizada a otimização dos parâmetros da produção, né, do biodiesel, e sendo considerada essa tabela das variáveis, né, apresentando as variáveis e os níveis. Então, eu tenho também os níveis codificados em -1, 0 e +1. O planejamento, neste caso, foi um CCD de face centrada, e foram investigadas como variáveis a carga de catalisador, tempo de reação e temperatura. Para os ensaios de reuso, foi considerado um aumento nas massas, foram realizados novos ensaios, e as massas foram aumentadas em 3 vezes em relação às massas, né, essas massas indicadas anteriormente, aqui. Então, com isso,
né, com isso, né, eu finalizei ali a parte das metodologias, e então eu vou começar aqui a falar um pouco sobre os resultados, né, obtidos, e então, inicialmente, foi caracterizado o resíduo de rocha ornamental, e esse resíduo ele foi quantificado por titulação complexométrica com EDTA, sendo obtido um teor de cálcio de 22,6%, um teor de magnésio de 9%, e também para esse resíduo ele foi realizado um ensaio de DRX. Neste ensaio de DRX foi percebido, né, identificado como fase principais, né, a dolomita, CaMgCO32, e a calcita, CaCO3. E essas duas fases elas foram utilizadas para realizar um ajuste, utilizando o soft mold, que mostrou que esses materiais apresentam como tamanho médio de cristalito 340 nanômetros para o carbonato de cálcio e 392 nanômetros para o carbonato duplo de cálcio e magnésio. Também foram investigados, né, por análise térmica. A TG desse material ele apresentou uma única perda de massa, sendo atribuída à decomposição térmica da calcita e da dolomita, e aqui podemos ver que essa perda de massa foi em torno de 46%, 47%, tá? E então, depois de obter o carvão ativado, caracterizar o resíduo de rocha, foram preparados catalisadores por diferentes rotas, e aqui eu trago um pouco da caracterização desses catalisadores. Todos os catalisadores obtidos, né, nesta etapa, eles foram tratados a 800 graus por 3 horas. Nisto é possível ver a identificação das fases óxido de magnésio, óxido de cálcio. Aqui, para o catalisador obtido por impregnação úmida, foi possível também observar a identificação de picos relacionados à fase carbonato de sódio. Para os outros catalisadores, foi identificado a presença de hidróxido de cálcio, proveniente devido à reação entre o óxido de cálcio e umidade ambiente. Para os catalisadores RRO, HNO3CaCO e RRO-MP, também foi observada a identificação das fases de picos relacionados ao carbonato de cálcio. Então, aqui eu tenho a TG desses materiais. Aqui ressalto que todos os materiais eles foram normalizados a 200 graus Celsius, ou seja, após a perda de umidade, em que as massas residuais elas foram obtidas aqui em torno de 850 graus. Podemos ver que para o carvão ativado, ele apresentou uma grande perda de massa, referente à queima da matriz carbonosa, obtendo aqui uma massa residual em torno de 2,5%. Isso mostra que o material, né, precursor, ele de fato era rico em carbono. Também é possível observar na mesma faixa de temperatura, ou seja, né, aqui entre 300 e 500 graus Celsius, que os materiais em que foram usados o carvão ativado, eles também apresentam essa perda de massa relacionada à queima da matriz carbonosa, e também podemos ver nessa mesma região de temperatura, nessa faixa de temperatura, que os catalisadores que apresentaram a fase hidróxido de sódio também apresentam uma perda de massa atribuída à decomposição térmica do hidróxido de cálcio. E aqui na região entre 600 a 750 graus Celsius, podemos observar para esses materiais a perda de massa relacionada à decomposição térmica do carbonato de cálcio. E para a amostra obtida por impregnação úmida, podemos ver que aqui em torno de 850 graus Celsius se inicia a decomposição térmica do carbonato de sódio. Agora, nesta tabela,
eu tenho a massa residual, teor de inorgânico e área superficial específica. Aqui, né, podemos ver que a massa residual do carvão ativado, 2,5%, e que os materiais obtidos com a adição de carvão ativado, eles apresentaram teor de inorgânicos inferior à massa residual do carvão ativado, sendo que o catalisador obtido por impregnação úmida, o RRO-CaCONA, apresentou um maior teor de inorgânicos quando comparado ao catalisador obtido pelo método de coprecipitação, com adição de carvão ativado, e que eles apresentaram tendência inversa quando comparando-os à área superficial específica, ou seja, o catalisador que apresentou maior teor de inorgânicos, no caso, o obtido por impregnação úmida, apresentou uma menor área superficial específica e que, uma coisa bem interessante, né, boa de destacar aqui, é a área superficial específica do carvão ativado, que foi obtida uma área relativamente alta, ou seja, 813 metros ao quadrado por grama. Para esse conjunto de catalisadores, eles foram utilizados, né, em reações de transesterificação, e aqui eu trago os espectros de RMN de hidrogênio 1 das amostras obtidas usando os catalisadores preparados por diferentes rotas, e aqui nós podemos ver que todos eles apresentaram um sinal singleto em 3,6 ppm, indicando que os catalisadores, a produção, né, dos catalisadores foi exitosa. No entanto, a intensidade relativa dos picos é diferente, né? Mostrando, por exemplo, aqui, a amostra BRRO-HNO3-CaCO, ela apresentou uma baixa conversão, 8%. Os dois catalisadores que apresentaram maiores conversões foi o catalisador mássico, BRROM, na verdade, a amostra de biodiesel, né, BRROM, que apresentou uma conversão de 96%, e a amostra de biodiesel, BRRO-CaCONA, que apresentou 80% de conversão. Então, para esses dois catalisadores foi realizado um ensaio de reuso, e neste ensaio de reuso, gostaria de ressaltar aqui que não foi realizado nenhuma etapa de melhoria do catalisador, vamos dizer assim. Ele apenas foi recuperado do meio reacional e seco durante a noite, e no dia seguinte já realizado o novo ciclo de reuso. Aqui, como eu disse anteriormente, eles foram realizados novos ensaios, aumentando a massa dos reagentes do catalisador em 3 vezes, e aqui gostaria de destacar inicialmente que as conversões no primeiro ciclo do catalisador mássico e do catalisador obtido por impregnação úmida, eles apresentaram a mesma conversão, né, conversão idêntica do apresentado anteriormente. Aqui ainda podemos ver que foi possível utilizar até 2 ciclos de reuso para ambos os catalisadores, e que, a partir do terceiro ciclo, para todos os dois catalisadores, houve uma redução grande na conversão. E então, pensando na questão de aplicação industrial, foi realizado um teste de lixiviação, realizado por absorção atômica, pois a norma EN 14214, ela diz que o limite de cálcio mais magnésio no biodiesel, ele tem que ser inferior a 5% miligrama por quilo. Então, podemos ver aqui, para o catalisador mássico no primeiro ciclo, que essa lixiviação foi muito superior ao indicado pela norma. No entanto, para o catalisador, né, para a amostra de biodiesel obtida com o catalisador obtido por impregnação úmida, a lixiviação, ela se teve abaixo do limite de quantificação para cálcio e magnésio, sendo esses limites de 0,76 miligrama por quilo para o cálcio e 0,15 miligramas por quilo para o magnésio. Isso mostra que a lixiviação de metais cálcio e magnésio esteve abaixo do limite indicado pela norma, e com isso
Com isso, né, ele mostra a eficiência no preparo do catalisador, que reduziu de forma significativa a lixiviação de metais para o biodiesel. E, então, para esse catalisador foi realizado, né, sugerido um mecanismo de reação. Então, esse mecanismo de reação levou em consideração as fases óxido de cálcio e carbonato de sódio como principais fases ativas, e que o óxido de cálcio ele seria considerado, neste caso, a principal fase ativa, por ter uma maior atividade catalítica, e então o cálcio ele vai interagir com o metanol, formando o alcóxido, e esse alcóxido ele vai realizar um ataque nucleofílico ao carbono do triglicerídeo, e assim é formado um intermediário tetraédrico, e quando é rompida a ligação entre o carbono e o oxigênio, é formado um éster metílico, e numa terceira etapa, o diglicerídeo desprotonado, ele captura o hidrogênio do catalisador protonado, formando, assim, diglicerídeo e catalisador recuperado, e dando, assim, condições da reação continuar processando, e então é formado o glicerol e mais as outras duas moléculas de biodiesel. Então, como foi dito já, né, a impregnação úmida ela foi considerada como a melhor metodologia para impregnar, para, né, depositar partículas de cálcio e magnésio no suporte carbonoso. E então, com isso, foi gerada uma matriz de planejamento para, nesse caso, planejamento fatorial completo, 2 a terceira, onde foi gerado 8 experimentos, e também foi realizada, no meu caso, uma triplicata no ponto central. Aqui no canto direito, as conversões que foram obtidas aplicando estes catalisadores nas reações de transesterificação, e como melhor resultado foi identificado como o experimento 4, em que foi utilizado 50% de resíduo de rocha ornamental, 800 graus de temperatura e um tempo de residência de 1 hora. Então, como conversão, foi obtido 85%, e a partir desses resultados, na tabela indicados aqui, né, na última coluna da tabela, foi gerado um gráfico de Pareto, e no gráfico de Pareto podemos ver que temperatura e a razão mássica foram as consideradas dentro do domínio experimental como significativas, e a temperatura sendo a mais significativa entre essas duas variáveis, e que a variável tempo de residência e a relação entre as variáveis foram tidas como não significativas dentro do domínio experimental. Então, esses catalisadores, eles também foram caracterizados, e aqui eu trago a caracterização destes catalisadores, porém aqui inicialmente eu trouxe o DRX dos precursores, ou seja, do conjunto de amostra preparado para a obtenção dos catalisadores. E então podemos ver que foi formado hidróxido de cálcio e hidróxido de magnésio, como também a fase carbonato de sódio. E aqui também interessante destacar que para os catalisadores, para os precursores, na verdade, né, que preparados com maior percentual de resíduo de rocha, foi identificado a presença da fase de carbonato de cálcio. Aqui eu tenho agora o DRX dos catalisadores, ou seja, dos precursores tratados termicamente nas condições indicadas no planejamento experimental. Então, inicialmente, eu destaco que todos os catalisadores apresentaram a fase óxido de magnésio e também a fase carbonato de sódio. No entanto, quando tratados a 600 graus Celsius, os catalisadores eles apresentaram a fase carbonato duplo de cálcio e sódio, e
também o carbonato de cálcio. Aqui gostaria só de destacar que o carbonato de cálcio também foi identificado para os catalisadores obtidos a 600 graus Celsius, contendo menor percentual de resíduo, né, o que não foi observado essa fase, ele enquanto precursor. Isso mostra que o carbonato de cálcio, nessa situação, ele foi obtido durante o tratamento térmico, e que para os catalisadores obtidos com tratamento térmico de 700 e 800 graus Celsius, a fase carbonato duplo de cálcio e sódio e carbonato de cálcio não foram mais identificadas, não apresentaram picos referentes a essa fase, sendo identificada a fase óxido de cálcio. Em ensaio complementar para o sódio, foram obtidos espectros de RMN de sódio 23 no estado sólido, e aqui sendo considerado, né, para todos os catalisadores e para o carbonato de sódio e o carbonato duplo. Então, podemos ver que todos os catalisadores apresentam espectros de RMN bem similar ao carbonato de sódio, com uma faixa entre 0 e 10 ppm, com um pico aqui em torno de 7 ppm, como também uma ampla faixa entre menos 5 e menos 30 ppm, e podemos ver, para alguns desses catalisadores, uma contribuição do carbonato duplo de cálcio e sódio, com a presença também de uma ampla faixa entre menos 5 e menos 30 ppm, com um pico máximo aqui em torno de menos 7 ppm. Para esse conjunto de amostra, eu trago aqui a TG desses materiais, em que é possível observar que os catalisadores, eles apresentaram uma perda de massa entre 300 e 400 graus Celsius, referente à queima da matriz carbonosa. Isso para todos os catalisadores foi observado, como também foi observado para todos os catalisadores o início da decomposição térmica do carbonato de sódio aqui em torno de 850 graus Celsius. Agora, considerando essa perda de massa aqui entre 600 e 700 graus Celsius, os catalisadores obtidos com tratamento térmico em 600 graus Celsius, essa perda de massa ela é referente à decomposição térmica do carbonato duplo de cálcio e sódio e do carbonato de cálcio. Agora, para os catalisadores obtidos a 700 e 800 graus Celsius, essa perda de massa entre 600 e 750 graus Celsius, ela é atribuída apenas ao carbonato de cálcio. Então, dando continuidade, eu tenho aqui agora imagens de MEV registrada com ampliação de 1.800 vezes para os catalisadores, né, preparados. Então, aqui, eu gostaria de destacar que, principalmente aqui, que pode ser observado para este catalisador, RRO 20603, o RRO 50603 e o RRO 50801, que, né, eles apresentam, né, aqui, eles podem ser observada a deposição das partículas inorgânicas na matriz carbonosa. E então, foi gerado mapas de EDS. Tenho aqui à esquerda o mapa de EDS para um dos catalisadores que foram tratados termicamente a 600 graus Celsius, onde a estrutura podemos ver em forma de agulha. Esse formato de estrutura em forma de agulha, ele já foi reportado anteriormente para materiais obtidos com hidróxido de sódio. Quando tratados a 800 graus Celsius, as partículas passaram a apresentar formas de esferas, e aqui gostaria de mostrar aqui que o cálcio e o oxigênio, eles se apresentaram, né, se mostraram aqui no mapa de EDS, numa mesma região, e a possível formação, já aqui, do óxido de cálcio. Então,
esses materiais, eles foram obtidos, as amostras de biodiesel para eles, e aqui eu tenho a caracterização dessas amostras de biodiesel. Aqui, inicialmente, gostaria de destacar que os catalisadores obtidos a 600 graus Celsius, a 600 graus Celsius, eles apresentaram também conversão em biodiesel. Aqui podemos ver, por exemplo, para essa amostra de biodiesel, BRO 20601, que converteu a 47%, e essa amostra cá embaixo, a BRO 20803, que converteu 71%, mostra que, quando tratados termicamente a 600 graus Celsius, a conversão também foi excelente. Isso é atribuído às fases contendo sódio, no caso, o carbonato de sódio e o carbonato duplo. Agora, a amostra de biodiesel que apresentou melhor conversão foi a amostra BRRO 50801, em que converteu 85%, de conversão, ou se foi obtido 85% de conversão. Esse catalisador utilizado nessa amostra de biodiesel, ele apresentou, como fases o carbonato de cálcio, o óxido de cálcio, não tendo o carbonato de cálcio. E que podemos ver que isso é atribuído, como mostrado aqui na tabela ao lado, a quantidade de teor de inorgânicos. Esse teor de inorgânicos ele também foi quantificado a partir da TG, e então mostra que a maior conversão em biodiesel foi obtida para o catalisador que apresentou o maior teor de inorgânicos, e para esse conjunto de amostra também foi realizado uma análise de lixiviação de metais por absorção atômica. Neste ensaio, podemos ver que, para a amostra de biodiesel BRRO 35702, a quantidade lixiviada de metais esteve bem acima do limite indicado pela norma, e que, para os outros catalisadores, eles se mantiveram, o limite de cálcio e magnésio, abaixo do valor indicado pela norma ou ligeiramente acima. E então, diante disso, o catalisador, vamos dizer assim, BRRO 50801, ele que produziu o biodiesel com maior teor de inorgânicos, ele foi considerado para a otimização dos parâmetros das condições, da síntese do biodiesel. E então eu tenho aqui a matriz de planejamento, que, na verdade, tanto essa como a outra, ela traz a matriz de planejamento e a matriz de experimento, porque eu considero como matriz de experimento quando eu tenho os valores reais. Quando eu tenho os valores codificados, eu considero como matriz de planejamento. E então, para esse conjunto de amostras que foi realizado, o experimento 8 foi o que apresentou uma melhor conversão de biodiesel, sendo de 91%, e essa conversão foi obtida utilizando como os níveis máximos. Então, foi obtida para 5% de catalisador, de massa de catalisador em relação à massa de óleo, 3 horas de reação e numa temperatura de 60 graus Celsius. E então, após a execução dos experimentos indicados na última coluna, foi gerado um modelo matemático, um modelo quadrático. Esse modelo quadrático, ele previu uma conversão de biodiesel para o experimento 8 de 88,8%, sendo que esse valor ficou muito próximo do valor obtido experimentalmente, que foi de 91%, mostrando uma boa correlação entre os valores de conversão obtido experimentalmente e o obtido pelo modelo. Então, foi gerado o gráfico de Pareto. Neste gráfico de Pareto, podemos ver que nós temos como variáveis significativas a temperatura linear, a carga de catalisador linear e também a interação entre a temperatura linear e a carga
a carga de catalisador, que teve, né, uma baixa significância, mas pode ser aqui considerada como significante dentro do domínio experimental. E também, todos eles apresentaram efeitos positivos e a temperatura na maior significância. E os outros variáveis, temperatura linear, temperatura quadrática, tempo quadrático, carga de catalisador quadrático, bem como, né, as outras interações foram consideradas não significativas dentro do domínio experimental. E então, após isso, foi gerado as superfícies de resposta, que podemos dizer que esse ponto aqui, né, superior à direita, ele se refere à condição considerada ótima, apesar de não ser uma condição robusta, nós temos uma condição indicada como ótima, que foi ao usar 5% de catalisador e 60 graus Celsius. Então, esses resultados, eles geraram, né, algumas conclusões, e essas conclusões eu tenho aqui como o resíduo de rocha ornamental, ele apresentou teores de cálcio e magnésio em torno de 22% e 9%, respectivamente, e as fases obtidas, elas foram majoritariamente calcita e dolomita. O carvão ativado, ele foi obtido com êxito, dessa forma agregando valor ao resíduo de casca de coco. As metodologias utilizadas para preparar os catalisadores foram eficientes, resultando na formação de partículas inorgânicas, é claro, dependendo da rota de síntese utilizada, e entre os catalisadores suportados, a amostra RRO-CaCO-Na apresentou a melhor performance em termos de conversão por RMN de hidrogênio 1, no caso 80%, aqui considerando, né, claro, os catalisadores obtidos por diferentes rotas, e então o planejamento experimental usado para otimizar a produção do catalisador obtido por mistura úmida mostrou que a variável mais significativa na preparação dos catalisadores foi a temperatura de tratamento térmico, enquanto a proporção de massa resíduo de rocha carvão ativado foi a segunda variável mais significativa, e o tempo de residência mostrou-se não significativo dentro do domínio experimental. E também os parâmetros de obtenção do biodiesel foram otimizados por planejamento composto central, e os parâmetros lineares, temperatura e carga de catalisador, se mostraram significativos. Aí, por fim, aqui, a principal vantagem do método descrito nesse trabalho foi a possibilidade de preparar catalisadores heterogêneos suportados em materiais de carbono que levaram a uma lixiviação bastante limitada de metais, cálcio, magnésio e sódio nas amostras de biodiesel. E aqui, a FAPES, principalmente pela Bolsa, que possibilitou desenvolver o trabalho, ao CETEM e aos laboratórios que conduziram, né, aí os ensaios realizados. E, então, a todos, muito obrigado. Beleza, Fábio, obrigado pela apresentação. Nós vamos passar, então, agora para a sessão de arguição, perguntas, discussões, e eu vou iniciar convidando a professora Gisele Aparecida Amaral Labat, do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, INPE, da USP, para fazer as suas e trazer as suas considerações sobre o trabalho do Fábio. Gisele, muito obrigado, tá, pela participação aqui no trabalho do Fábio. É um prazer receber você. Prazer é todo meu, né? Eu acho que eu que tenho que agradecer pelo convite, e, assim, tirou algumas lacunas que tem no teu texto. Só que essas lacunas você vai ter que arrumar. Tá bom? Não, a gente arruma, isso aí é tranquilo. Mas faz parte, porque a gente entende que é sempre muito corrido na hora de fazer né, as considerações dos resultados. E se tem uma coisa que a gente não pode negar, é que você trabalhou pra caramba, né? Nossa, você tem muitos resultados,
tem muita coisa, você fez muita coisa. É exatamente isso, né? Desculpa, professor, interromper. Não, pode falar, fica à vontade. Como é muito resultado, e aí eu tive realmente essa dificuldade de como organizar os resultados no texto. Deu para perceber isso, mas agora que você está finalizando agora, né? Calma, respira e arruma o texto, porque assim, é um trabalho bem robusto, como eu falei, né, você trabalhou muito, né, e até te perguntar, você não chegou a dormir no laboratório, não? Porque esse tanto de amostra aqui, parece que ele chegou a dormir, né? Ai, mas vamos lá. Eu fiz várias considerações no teu texto, e eu não vou ficar aqui trazendo todas as considerações que eu fiz. Sim. Eu vou mandar o texto para você depois, aí você, com calma, você vai ler e você vai ver o que você acha pertinente arrumar ou não, tá? Tá ok, muito obrigado. Agradeço. Mas como comentários gerais, eu já vou falar alguns pontos aqui que você precisa dar uma melhorada, tá? Tem alguns problemas de configurações no teu texto, né? Então, você vai dar uma olhada lá. Tem algumas siglas que precisam ser definidas na primeira vez que elas aparecem. Tá né? ok. Tem alguns hiperlinks de figuras que tá no lugar errado. Então, você vai ver. Eu fiz várias anotações lá, você vai, Vou você vai ajustar encontrar tudo isso, tá? Tem frase que está repetida, mas, assim, isso não tira nenhum mérito do teu trabalho, tá? Isso é comum acontecer, problemas de configurações. Às vezes, assim, nem é o texto que está com problema, às vezes é quando a gente passa para PDF, né? Vem alguma coisa errada, chega no PDF. Então, isso você vai arrumar com calma, tá? Sim. Então, vamos lá. Eu vou começar falando do teu resumo, tá? Tá ok. Eu acho que o teu resumo, ele não está muito fiel ao teu trabalho. Você precisa dar uma melhorada no teu resumo, porque a gente olhando o teu resumo, ele meio que subestima um pouco do que você fez, né? Vou te fazer duas perguntas aqui. Se você tivesse que falar qual foi a sua melhor amostra, qual você falaria que foi e por que essa foi a tua melhor amostra? Professora, espera um minutinho, professora. Poderia repetir que eu não entendi, deu uma quebra aqui de sinal. Desculpa, não sei se foi minha intenção. No planejamento experimental para a otimização dos parâmetros do biodiesel, que apresentou uma conversão de 91% e que ela também teve uma baixa lixiviação de metais para o biodiesel. Então, essa informação que você tem que colocar no teu resumo, tá? Porque, assim, o teu resumo tem que mostrar quais os seus principais resultados,